Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Convosco, a professora Isolina Martins Spínola, e estamos juntos na aula de Biologia do 12º ano. A aula de hoje tem como sumário consolidação dos temas: transmissão de características hereditárias e perturbação do material genético. Na aula passada, estudamos as mutações espontâneas e não espontâneas ou induzidas, vimos as causas das mutações e agentes mutagênicos. Assimilamos alguns conceitos, nomeadamente de mutações espontâneas e não espontâneas, bem como de agente mutagênico. Vimos alguns exemplos de agentes mutagênicos e tivemos a compreensão da relação que pode existir entre alguns agentes mutagênicos e o aparecimento de cancro. Na aula de hoje, vamos trabalhar os seguintes objetivos. Vamos consolidar os principais conceitos relativamente ao tema transmissão de características hereditárias e vamos consolidar os principais conceitos relativamente ao tema perturbação do material genético. Assim, vamos iniciar com o conceito de genética. A genética, como sabem, é uma área da biologia que estuda os mecanismos da hereditariedade ou herança biológica. Quais são as áreas da genética? Portanto, nós temos a genética molecular, a genética clássica, a genética populacional e a genômica ou bioinformática. A seguir, então, vamos ver um dos conceitos, ou dois dos conceitos, que foram bastante trabalhados durante as nossas aulas. O conceito de células haploides e diploides. O que são células haploides? As células haploides possuem apenas um conjunto de cromossomas, sendo esse conjunto de cromossomas representado pela letra N. Assim, nos animais, as células sexuais ou gâmetas são haploides, ou seja, essas células possuem metade do número de cromossomas da espécie. Enquanto que células diploides são aquelas células que possuem dois conjuntos de cromossomas, neste caso são representados por dois Ns. Como é o caso do zigoto, que possui um conjunto de cromossomas, originários da mãe e um conjunto originário do pai. Exemplo de células diploides: temos os neurônios, temos as células da epiderme, entre outras. De seguida, vamos trabalhar o conceito de cromossomas, também um conceito bastante trabalhado, que são massas de material facilmente corável, constituído por filamentos de DNA e proteínas. O número de cromossomas varia de uma espécie para outra. Por exemplo, a mosca drosófila possui 8 cromossomas nas células e um total de 4 nos gâmetas. Já na espécie humana, possui um número total de cromossomas, que é 46 nas células diploides e 23 nos gâmetas. Vamos localizar então o cromossoma. Portanto, o cromossoma localiza-se no núcleo das células eucarióticas. Muito bem. De seguida, vamos analisar o conceito de genes, que são segmentos de DNA com uma sequência nucleotídica própria que contém determinada informação. No nosso esquema, podemos ver que o gene localiza-se nos cromossomas, que por sua vez localizam-se no núcleo das células eucarióticas. Vamos também analisar o conceito de cromossomas homólogos. Vimos que cada cromossoma presente no espermatozoide encontrará correspondência nos cromossomos do óvulo, ou seja,
Os cromossomas do óvulo, que são provenientes de origem materna, possuem cromossomas correspondentes, não é, nos espermatozoides, provenientes de origem paterna. Como podem ver na figura, nós temos um par de cromossomas homólogos, bem como a representação dos genes correspondentes. Vamos analisar o conceito de genes alelos, que são genes que ocupam o mesmo locus em cromossomas homólogos e estão envolvidos na determinação de uma mesma característica. Os genes ocorrem aos pares, sendo um de origem materna e outro de origem paterna. Aqui, no nosso esquema, nós temos um par de cromossomas homólogos, não é? Bem como as formas alternativas de um gene. Neste caso, formas alternativas que determinam uma mesma característica. Vamos analisar o conceito de alelos e anelos múltiplos. Alelo é cada uma das formas alternativas do mesmo gene, que ocupam locus no cromossoma e atuam na determinação da mesma característica. Enquanto que alelos múltiplos ocorrem quando os genes apresentam mais de duas formas alélicas. Nesse caso, mais de dois alelos estão presentes na determinação de um caráter ou característica. Vamos analisar o conceito de genes dominantes e genes recessivos. O que é um gene dominante? O gene dominante é gene que, quando presente na constituição genética dos indivíduos, se manifesta sempre. Os genes dominantes podem ser representados pelas letras maiúsculas, como, por exemplo, AA, maiúsculas neste caso, BB ou então VV, etc. E gene recessivo é um gene que nos seres diplontes só se manifesta em homozigotia, que vamos analisar de seguida, ou seja, não se manifesta em presença do alelo dominante. Os genes recessivos são representados por letras minúsculas AA, BB, VV. Com o conhecimento de genes dominantes e genes recessivos, podemos inferir sobre as características genéticas ou a constituição genética do indivíduo. Podemos dizer quando é que o indivíduo é homozigótico e quando é que é heterozigótico. Assim, os seres homozigóticos são indivíduos que apresentam pares de genes alelos idênticos, como, por exemplo, os dois genes são ambos dominantes ou então ambos recessivos, ok? Ou seja, possuem genes alelos idênticos. Os heterozigóticos caracterizam os indivíduos que possuem dois alelos distintos. Neste caso, nós temos, para uma mesma característica, o indivíduo pode apresentar um gene dominante, A maiúscula, e um gene recessivo, A minúsculo. Na nossa tabela, podem ver aqui, podemos analisar a representação de indivíduos homozigótico ou heterozigótico. No caso de um indivíduo ser homozigótico dominante, já sabem, vamos utilizar as duas letras maiúsculas, neste caso, AA. O homozigótico recessivo podemos representar com duas letras minúsculas, neste caso AA também. E no caso de um heterozigótico dominante, na constituição genética, vamos ter um gene dominante A maiúscula e um gene recessivo A minúsculo. De seguida, vamos analisar
os conceitos de fenótipo e genótipo. O que é o genótipo? É o que eu já disse, não é? É a constituição genética de um organismo em relação às características consideradas. O fenótipo são as características observáveis de um organismo, não é? São características morfológicas ou funcionais que resultam da interação entre o genótipo e o ambiente. O nosso genótipo é responsável pelo nosso fenótipo. De seguida, vamos analisar o tema perturbação do material genético, ou seja, mutações. Vamos fazer uma síntese dos conceitos que nós trabalhamos durante as aulas. Sendo assim, as mutações podem ser gênicas ou então cromossômicas. As mutações gênicas podem ser do tipo silenciosa ou mutação sem sentido. E ainda podem ser mutação por deleção de bases ou ainda por inserção de bases. Enquanto que as cromossômicas, que são mutações que alteram a estrutura ou o número de cromossomas, não é? Neste caso, podem ser, respectivamente, estruturais ou numéricas. As estruturais podem ser do tipo dileção, translocação, duplicação e a inversão. E relativamente às mutações numéricas, estudamos várias formas de aneuploidias. Feito uma síntese dos conceitos que foram trabalhados durante as nossas aulas, vamos aplicar um bocadinho. Identifique o termo adequado para cada um dos seguintes conceitos. Primeiro conceito: constituição genética de um organismo em relação às características consideradas. Conceito B: segmentos de DNA com uma sequência nucleotídica própria que contém determinada informação. Conceito C: células que possuem apenas um conjunto de cromossomas, portanto, N. Conceito D: considerada uma forma de mutação que altera o número de cromossomas. O conceito E: indivíduos que apresentam pares de genes alelos idênticos, neste caso 2A maiúsculos ou então 2A minúsculos, ou seja, possuem genes alelos idênticos. Conceito F: genes que ocupam o mesmo locus em cromossomas homólogos e estão envolvidos na determinação de uma mesma característica. Então, vamos identificar para cada uma desses conceitos o termo adequado.
Então, conseguiram encontrar os termos adequados para cada um dos conceitos? Muito bem! Então vamos ver a solução para cada uma das afirmações. Então, qual é o melhor termo para a afirmação A? Vamos ver. Genótipo. Lembrem-se que o genótipo é a constituição genética de um organismo em relação às características consideradas. Para o conceito B, vamos ver. Genes. Genes correspondem a segmentos de DNA com uma determinada sequência nucleotídica própria que detém uma determinada informação. Conceito C. Vamos ver. Célula haploide. Por que é célula haploide? Por causa do N cromossomas, ou seja, são células que possuem apenas um conjunto de cromossomas. Continuando com o nosso exercício, vamos ver qual é o termo mais adequado para o conceito D. Mutação cromossômica numérica. Muito bem, que é considerada uma forma de mutação que altera o número de cromossomas. E para o nosso conceito E, qual é o termo mais adequado? Homozigóticos. Indivíduos que apresentam pares de genes alelos idênticos, podendo ser representados, neste caso, por duas letras A maiúsculas ou então duas letras A minúsculos. E para o nosso conceito F, qual é o nosso conceito? Genes alelos. São genes que ocupam o mesmo locus em cromossomas homólogos e estão envolvidos na determinação de uma mesma característica. Muito bem! Na aula de hoje foi feita uma síntese de alguns conceitos que foram trabalhados durante as nossas teleaulas, como, por exemplo, dentro do tema transmissão de características hereditárias, por exemplo, genótipo, fenótipo, alelos, não é? E relativamente à perturbação do material genético, o que é que nós vimos? Nós vimos alguns conceitos, como as mutações cromossômicas e as mutações génicas. Concluímos a primeira fase do projeto Aprender e Estudar em Casa. Foi um prazer ter estado convosco durante todas essas aulas de Biologia do 12º ano de escolaridade. Tchau!